Imagine a cena: você olha para a tela do celular pela quinta vez em menos de 10 minutos. A notificação não chegou. Nenhuma mensagem, nenhuma resposta. O silêncio parece gritar mais alto que qualquer palavra. E dentro de você, uma pergunta incômoda começa a ecoar: se ele não mandou mensagem. O que isso significa sobre mim? Essa é a verdade dura que muitos não querem encarar. O peso não está no gesto dele, mas na sua reação. Não é o silêncio dele que te consome, mas a narrativa que você cria em cima desse silêncio. Porque o problema nunca foi a ausência da mensagem. O problema é a ausência de você mesmo dentro da sua própria vida. O homem que não manda mensagem se torna uma sombra que rouba sua paz. Mas a realidade é simples. Você não tem controle sobre o que ele faz ou deixa de fazer. Marco Aurélio dizia: se você se aflige com algo externo, não é isso que o perturba, mas sim o julgamento que você faz disso. Você percebe a profundidade dessa frase? Não é a falta de uma resposta que destrói sua noite. É o significado que você dá a essa ausência. E aqui está o primeiro choque: talvez você tenha se tornado refém de algo que nunca deveria ter tido poder sobre você. Por quê? Porque no fundo, você confunde desejo com necessidade. Você deseja atenção, carinho, reciprocidade. Isso é humano. Mas quando você transforma esse desejo em necessidade, quando passa a acreditar que só vai se sentir bem se a mensagem chegar, você entrega sua liberdade de bandeja. Você se coloca na posição de escravo da expectativa. O homem que não manda mensagem talvez esteja ocupado, distraído ou simplesmente não esteja interessado. Mas nada disso deveria alterar o essencial: sua dignidade, sua paz, seu valor. E é aí que entra o estoicismo. Os estoicos não negavam a dor, nem fingiam indiferença. Eles ensinavam que a verdadeira força está em separar o que depende de você do que não depende. E a mensagem dele não depende. A grande pergunta é: por que você sente tanta necessidade de resposta? Porque, sem perceber, você procura validação fora. Você acredita que a mensagem é uma prova de amor, de interesse, de importância. E quando ela não vem, o vazio dentro de você começa a rugir. Mas se a sua paz depende de algo tão instável, você sempre estará vulnerável. Pense comigo quantas vezes você deixou de se concentrar no seu trabalho, em um livro, em uma conversa importante, apenas porque estava esperando aquele celular vibrar? Quantas vezes sua noite foi arruinada, não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu? Isso é viver acorrentado a algo que não existe. É viver numa prisão invisível. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir: não é ele quem tem poder sobre você. É você quem entrega esse poder. Todos os dias, toda vez que abre a tela do celular com a expectativa de encontrar uma mensagem que não chegou. A mensagem nunca foi o problema. O problema é a dependência que você criou dela. Epicteto dizia: ninguém é livre até que aprenda a dominar seus próprios desejos. Você entende o que isso significa na prática? Enquanto o seu desejo de ser lembrado, notado ou validado for maior do que o seu senso de completude, você sempre será um prisioneiro. E o silêncio do outro continuará sendo a sua sentença. Mas aqui vai uma provocação: e se o silêncio dele for na verdade um convite? Não para correr atrás, não para se rebaixar, mas para se encontrar. Talvez essa ausência seja uma oportunidade para você olhar para dentro e perceber que a validação que busca fora só pode ser preenchida por você mesmo. Porque no final das contas, a verdade sobre o homem que não manda mensagem não está nele, está em você. No quanto você se perde enquanto espera, no quanto você se esquece enquanto insiste, no quanto você abre mão do essencial, que é viver a sua vida com presença, propósito e dignidade.
E aqui vai um alerta: se você continuar entregando o controle da sua felicidade ao comportamento de outra pessoa, sempre será manipulado pelo silêncio. Sempre será escravo de uma tela que não vibra. Mas, se aprender a inverter o jogo, se aprender a colocar o foco de volta em si, descobrirá algo libertador. O silêncio do outro não diminui o seu valor. Pelo contrário, é um lembrete poderoso de que a sua voz interior sempre esteve aí, esperando para ser ouvida. Agora, respire fundo. Imagine seu celular em cima da mesa. Nenhuma notificação, nenhum som, nenhuma mensagem. Isso define quem você é? Isso muda sua essência? Isso destrói o seu valor? A resposta estoica é clara: absolutamente não. O homem que não manda mensagem não tem poder sobre você. O que te prende é a ilusão de que ele deveria ter. Você já percebeu como a mente cria histórias quando alguém não responde? De repente, aquele simples silêncio vira um tribunal inteiro dentro da sua cabeça. Ele não gosta mais de mim. Ele está falando com outra pessoa. Eu devo ter dito algo errado. O silêncio do outro se transforma em uma tempestade dentro de você. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro problema não é a ausência da mensagem, mas o excesso de interpretações que você cria? O cérebro humano tem uma característica fascinante e perigosa: ele odeia o vazio. Quando não recebe informações, ele inventa explicações. Esse é o instinto que faz você transformar o simples fato de alguém não digitar no WhatsApp em um drama existencial. É como se cada minuto sem resposta fosse mais uma prova de rejeição. Só que, na verdade, é apenas a sua mente tentando preencher lacunas. E aqui está um ponto crucial que os estoicos já conheciam há 2000 anos: nós sofremos muito mais pela imaginação do que pela realidade. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O que isso significa aqui? Que o homem que não manda mensagem não tem o poder de te ferir. É a sua mente criando suposições que te aprisiona. Pare por um instante e reflita quantas vezes você se estressou, perdeu o sono, chorou. E no dia seguinte, descobriu que o motivo do silêncio era banal: o celular descarregado, o dia corrido, o esquecimento. Você sofreu à toa, se destruiu emocionalmente por algo que nunca existiu de fato. Isso é o que chamamos de autoaprisionamento. E a pergunta que deve ecoar agora é: por que você dá tanto espaço para suposições? Porque, no fundo, há uma necessidade desesperada de controle. Você acredita que, se souber o motivo da ausência, vai se sentir melhor. Só que esse controle é uma ilusão. Epicteto já alertava: algumas coisas estão em nosso controle, outras não. O comportamento do outro não está. E quanto antes você aceitar essa realidade, mais cedo encontrará paz. Existe ainda um erro fatal que muitos cometem: medir o próprio valor pelo comportamento alheio. É como se cada mensagem recebida fosse um selo de aprovação e cada silêncio fosse uma sentença de rejeição. Mas o valor de quem você é não pode depender da frequência de notificações na sua tela. Isso não é apenas irracional, é autodestrutivo. Imagine um rei ou uma rainha sentado em seu trono, perdendo a compostura porque um súdito demorou para falar com ele. Soa ridículo, não é? Mas é exatamente isso que você faz quando deixa que o atraso de uma mensagem defina seu humor. Você abdica do seu trono, da sua soberania, e se coloca como mendigo de atenção. E aqui está a grande ironia: quanto mais você se mostra ansioso por resposta, mais você se torna invisível, porque a dependência é repelente. As pessoas são naturalmente atraídas por quem tem paz, por quem não está desesperado, por quem transmite segurança. A ausência de autocontrole grita mais alto do que qualquer palavra. E sabe qual é o paradoxo?
O homem que não manda mensagem te ensina, sem querer, a lição mais importante da sua vida. Você não controla o outro, mas pode e deve controlar a si mesmo. Esse silêncio pode ser o seu treinamento, o espaço perfeito para praticar o que os estoicos chamavam de autodomínio. Pense nisso toda vez que você sente aquela ansiedade, aquela vontade compulsiva de olhar o celular. Você está diante de um exercício. Você pode escolher ser escravo da expectativa, ou pode escolher ser senhor de si. A cada escolha, você treina a sua mente. Você reforça ou enfraquece a sua liberdade. E aqui está algo que ninguém te conta: a mensagem que não chega é um espelho. Ela mostra não quem ele é, mas quem você é diante da ausência. Ela revela se você é capaz de se manter inteiro ou se precisa constantemente de muletas emocionais para não desmoronar. O silêncio é um teste e a maioria falha sem perceber. Mas você pode decidir não falhar. Você pode transformar cada ausência em oportunidade de crescimento. Porque, no fim das contas, a verdade sobre o homem que não manda mensagem não é sobre ele. É sobre você aprender a não se perder enquanto espera. Você já percebeu como a ausência de uma mensagem tem o poder de distorcer o tempo? 5 minutos parecem meia hora. 1 hora parece um dia inteiro. E a cada minuto que passa sem resposta, sua mente cria uma sensação de urgência, como se algo vital estivesse em jogo. Mas pense comigo, será que a mensagem que não chega realmente ameaça sua vida? Ou será que é apenas a sua mente transformando um detalhe banal em um drama existencial? O que está em jogo não é o celular, nem o silêncio. O que está em jogo é a forma como você lida com a espera. Porque o tempo da espera revela muito sobre quem você é. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a perda não é outra coisa senão mudança. E mudança é a ordem da natureza. O que ele queria dizer é que nada é fixo, nada é garantido. Tudo está em constante transformação, inclusive as relações, inclusive as mensagens. E talvez seja aí que mora o incômodo. Você quer certezas em um mundo de incertezas. Quer garantias em um território instável. Quer controle sobre o que nunca esteve no seu poder. Essa é a raiz da ansiedade. Você não sofre porque ele não escreveu. Você sofre porque queria ter controle sobre algo que nunca dependeu de você. Esse é o primeiro erro que aprisiona a maioria das pessoas. Acreditar que a ausência de uma mensagem significa rejeição. Mas será mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. A verdade é que você não sabe. E viver em função do que você não sabe é construir sua vida sobre areia movediça. Agora observe a contradição. Você tem medo de perder alguém que não demonstra sequer o cuidado de escrever. É como se estivesse tentando manter acesa uma chama que já não aquece. Os estoicos diriam: por que lutar contra o fluxo da natureza? Se a conexão é verdadeira, ela se mantém. Se não é, o silêncio é apenas a revelação daquilo que já estava acontecendo. E aqui está uma reflexão incômoda. Será que o verdadeiro problema é o silêncio dele? Ou o vazio dentro de você que esse silêncio expõe? Porque quando você é inteiro, quando você se basta, o silêncio não te destrói. Ele apenas existe. Mas quando você depende da mensagem para se sentir válido, a ausência dela escancara a fragilidade da sua autoestima. Sêneca escreveu: quem é cativo de seus desejos não é dono de si. E quando você deseja desesperadamente uma mensagem, o que está dizendo é: eu não sou dono de mim. Minha paz depende do outro. Essa é uma prisão. Uma prisão silenciosa, invisível, mas que corrói sua liberdade todos os dias. Mas há um caminho para quebrar essas correntes. Ele começa com uma simples pergunta: o que depende de mim aqui e agora? Você pode controlar se ele pega o celular? Não. Pode controlar se ele escreve? Não. Mas pode controlar sua resposta. Pode decidir não deixar que o silêncio defina seu valor.
pode decidir colocar o foco em algo construtivo, em vez de se afundar em hipóteses. Imagine que cada vez que você pega o celular para verificar se a mensagem chegou, está alimentando um fogo de ansiedade. Cada olhar é uma fagulha a mais, até que, de repente, você se vê queimado pelas próprias chamas. Agora, imagine que, em vez disso, você desvia sua energia para algo que fortalece ler, escrever, treinar, refletir. O fogo continua, mas você o transforma em combustível. Esse é o segredo dos estoicos: não negar as emoções, mas redirecioná-las. E sabe qual é a consequência imediata disso? Você recupera poder. Porque a cada vez que decide não ser escravo da notificação, você reafirma: eu sou maior que o silêncio. Esse é o tipo de treinamento que transforma a mente em fortaleza. E quanto mais você pratica, mais forte se torna. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora se ele não manda. Mensagem: o problema não é você. E também não é ele. O verdadeiro problema é a ilusão de que você precisa dessa mensagem para ser feliz. Enquanto acreditar nisso, qualquer ausência vai te ferir. Mas quando você entende que sua dignidade não depende de palavras escritas, em uma tela você descobre algo incrível: ninguém mais tem poder sobre sua paz. Agora olhe de novo para o celular. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem, apenas silêncio. Em vez de sentir vazio, pergunte-se: o que posso construir enquanto espero? Essa é a escolha que separa quem vive em função dos outros de quem assume o controle da própria vida. O homem que não manda mensagem não é o inimigo, ele é apenas um detalhe. O verdadeiro inimigo é a sua mente indisciplinada, que transforma o silêncio em sentença. Mas se você aprender a domá-la, descobrirá que o silêncio pode ser, na verdade, o início da sua verdadeira liberdade. Há uma verdade que quase ninguém admite: o silêncio machuca, porque revela o quanto você ainda depende do outro para se sentir inteiro. O homem que não manda mensagem não apenas deixa sua tela vazia, ele escancara o vazio que já existia dentro de você. Esse é o ponto cego que a maioria prefere não enxergar. Você já se perguntou por que dói tanto? Não é pelo celular silencioso, não é pelo aplicativo fechado. É porque esses gestos simples ativam um medo profundo, o medo de não ser suficiente. O silêncio dele se torna a confirmação da insegurança que você já carregava. É como se cada minuto sem resposta gritasse dentro da sua mente: você não é prioridade. Mas a questão é: será que você precisa ser prioridade para alguém para finalmente se sentir inteiro? Os estoicos diriam que não. Para eles, depender de fatores externos para encontrar felicidade é o caminho certo para a escravidão emocional. Epicteto foi claro: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida será serena. O que significa isso no contexto de hoje? Significa aceitar o silêncio sem interpretá-lo como ataque. Significa parar de dar poder ao comportamento do outro. Existe ainda um erro fatal que destrói muitas pessoas: transformar o silêncio em teatro. Você começa a postar indiretas, frases de efeito, fotos calculadas para chamar atenção. Mas cada uma dessas ações revela, na verdade, o quanto você ainda é escravo do que não controla. É como gritar: olha para mim, valide a minha existência. E quanto mais você faz isso, mais distante você se torna de quem realmente é. Sêneca alertava: quem vive para os outros nunca vive de fato. Se você molda suas atitudes para provocar reação, não está vivendo sua vida, está apenas atuando em um palco controlado pela expectativa. E a ironia é cruel: o silêncio dele continua maior e você se sente cada vez menor. Agora pare um momento e reflita: será que o silêncio dele não é, na verdade, uma oportunidade de ouvir a si mesmo?
Porque enquanto você corre atrás de notificações, deixa de escutar a única voz que deveria ser a guia da sua vida, a sua própria consciência. O silêncio do outro pode ser incômodo, mas também pode ser um portal. Ele pode ser o espaço necessário para que você reconstrua sua autoestima, para que perceba que não precisa de mensagens externas para confirmar seu valor interno. E aqui está um paradoxo poderoso: quanto mais você se apega à espera, mais se afasta de si. Mas quando você se solta, quando decide não depender da mensagem, descobre algo transformador: a liberdade de não precisar. É nesse ponto que nasce a verdadeira força. A ausência deixa de ser ferida e se torna treino. Pense em um atleta. Ele não cresce apenas com vitórias, mas com resistência. A ausência de resposta é o seu treino de resistência emocional. É a chance de fortalecer sua disciplina, seu autocontrole, sua clareza. Se cada notificação fosse garantida, você nunca teria a oportunidade de exercitar a paciência, a resiliência e o desapego. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve ao evento em si, mas ao seu julgamento sobre ele. O silêncio não é uma agressão, é apenas um fato. O julgamento que você cria é que o transforma em tortura. E aqui está a chave: você pode mudar o julgamento. Olhe para o celular de novo. Nenhuma mensagem. Antes, isso era um peso. Agora, veja como oportunidade. O que você pode fazer nesse intervalo? Você pode escrever seus próprios pensamentos, pode treinar, pode trabalhar em algo que expanda sua vida, pode inclusive escolher não dar importância. Esse é o verdadeiro poder: substituir expectativa por construção. E não se engane, esse treino tem consequências imediatas. Cada vez que você decide não se abalar, você aumenta sua confiança. Cada vez que escolhe não reagir com desespero, você constrói respeito por si mesmo. Esse respeito é a base da dignidade. E dignidade é o que o mundo reconhece, mesmo em silêncio. Porque no fim, a verdade sobre o homem que não manda mensagem é simples: ele não controla quem você é. Ele não define seu valor. Ele não decide se você merece paz. Você é quem entrega esse poder e você é quem pode retomar. O silêncio é um teste que a maioria falha porque prefere buscar resposta fora em vez de construir força dentro. Mas você pode escolher diferente. Você pode escolher olhar para dentro e dizer: não preciso dessa mensagem para ser inteiro. Eu já sou. Há um detalhe que poucos percebem: o silêncio de alguém revela mais sobre você do que sobre ele. Quando a mensagem não chega, o que se manifesta é o seu verdadeiro estado interior. Se você entra em desespero, significa que ainda não domina suas emoções. Se você permanece sereno, significa que aprendeu a diferença entre o que depende de você e o que não depende. O silêncio, na verdade, é um espelho. E é um espelho cruel, porque mostra aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. Mostra a carência, o medo, a insegurança. Você tenta disfarçar, tenta parecer forte, mas basta uma ausência para que toda a sua armadura emocional desmorone. É como se a sua vida inteira estivesse à mercê de uma notificação. Agora reflita comigo: faz sentido dar tanto poder a um simples aparelho, a uma tela iluminada, a palavras digitais? Você é um ser humano completo, com razão, com virtude, com possibilidades infinitas, mas escolhe reduzir seu valor à presença ou ausência de uma mensagem. Isso não é apenas injusto consigo mesmo, é irracional. Os estoicos já falavam disso há séculos. Para eles, a dignidade está em manter o controle, mesmo quando tudo ao redor parece escapar. Marco Aurélio dizia: é ridículo que você fuja da morte, pois não pode fugir dela, mas você foge da razão, que está em seu poder.
Aplicando isso ao seu contexto, é ridículo fugir da realidade de que você não controla a ação do outro, mas é ainda mais ridículo fugir do seu próprio domínio sobre a sua mente. Existe aqui um erro sutil que muitos cometem: acreditar que a espera é prova de amor. Mas não é. A espera é apenas ausência de ação. Quem ama, demonstra. Quem quer, procura. Quem sente, se move. O silêncio não é sinal de mistério, é sinal de prioridade. E talvez você não esteja no topo da lista dele. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Porque quando você aceita isso, você se liberta da ilusão. Você para de inventar justificativas, para de alimentar expectativas, para de se colocar em segundo plano. Você deixa de ser espectador da própria vida para assumir o papel de protagonista. E existe um detalhe poderoso que pode mudar tudo: coerência emocional. Coerência é viver de acordo com seus valores e não de acordo com as ausências do outro. Se você valoriza respeito, não aceite migalhas. Se você valoriza verdade, não viva de suposições. Se você valoriza amor, comece amando a si mesmo o bastante para não aceitar ser a segunda opção. O silêncio dele pode até doer, mas a incoerência dói muito mais, porque quando você abre mão da sua essência só para se encaixar na ausência dele, você se trai. E nenhuma traição externa dói mais do que a interna. Agora, veja o paradoxo: quando você se apega menos, você se torna mais forte. Quando você espera menos, você é mais respeitado. Quando você demonstra que não depende de mensagens para viver, você atrai naturalmente quem tem maturidade emocional. Isso porque dignidade é magnética e insegurança é repelente. Pense em uma pessoa que você admira. Ela se desesperaria porque alguém não respondeu? Ou simplesmente seguiria a vida, firme, inteira, sem se deixar abalar por um detalhe? Essa é a diferença entre viver como escravo da expectativa ou como senhor de si. E aqui está um exercício estoico que pode transformar sua vida toda vez que sentir a ansiedade da espera. Pergunte-se: se essa mensagem nunca chegar, o que eu posso fazer agora para crescer? Essa simples pergunta muda o foco da falta para a construção. E onde há construção, não há vazio. Epicteto nos lembrava que ninguém é livre até aprender a controlar os próprios desejos. Então faça desse silêncio um campo de treino. Transforme a ausência dele em presença sua. Em vez de esperar pela mensagem, escreva a sua própria história. Em vez de mendigar atenção, cultive presença. Em vez de olhar para a tela, olhe para dentro. Porque no final, a verdade sobre o homem que não manda mensagem não está nele. Está em como você escolhe reagir. Está na decisão de se tornar maior que a ausência. Está na coragem de recuperar a liberdade que sempre foi sua. Você já percebeu como a ausência de uma mensagem consegue revelar a sua relação com o tempo? O homem que não manda mensagem não apenas some da sua tela. Ele parece sequestrar suas horas, roubar seus minutos e transformar sua paciência em ansiedade. Mas aqui está o ponto: não é ele quem faz isso. É você quem entrega o controle do seu tempo ao silêncio dele. A mente impaciente transforma a espera em tortura. Cada segundo sem resposta se torna um peso, cada hora um fardo. Mas os estoicos nos lembram que o tempo é o bem mais precioso que temos. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E quanto tempo você já desperdiçou olhando para uma tela em branco, esperando por alguém que não está olhando para você? Esse é o erro fatal: acreditar que a espera é passiva. Mas não é. Cada minuto gasto esperando é um minuto retirado da sua vida real. É energia desperdiçada em uma ilusão de controle.
E a consequência é brutal quando você percebe perdeu dias, semanas, meses, sempre em torno daquilo que não depende de você. Agora, vamos inverter o jogo. Imagine que, em vez de esperar, você usasse esse silêncio como gatilho para agir. Cada ausência de mensagem seria uma lembrança de que você ainda tem poder sobre algo, o que você faz com seu tempo. A cada vez que o celular permanece mudo, você teria a chance de escolher, ler, treinar, criar, viver. Esse é o princípio estoico em ação, transformar obstáculos em combustível. Marco Aurélio escreveu: "A pedra no caminho se torna o caminho." O silêncio dele pode ser a pedra, mas a sua resposta pode transformar esse obstáculo em força. Em vez de cair, você pode subir sobre ele. Existe ainda um detalhe sutil que poucos percebem. Quando você não sabe lidar com o silêncio, você revela dependência. E a dependência destrói a sua presença. Mas quando você se mantém firme, quando usa o tempo a seu favor, você transmite algo poderoso, autonomia. E autonomia é irresistível. Pense em como isso muda a narrativa. Enquanto a maioria se perde na espera, você constrói. Enquanto outros se sentem pequenos pela ausência, você cresce. Enquanto muitos se desesperam, você se fortalece. Esse contraste é o que separa quem é arrastado pela vida de quem guia sua própria história. E aqui está uma verdade incômoda. Quem precisa de você não é quem demora a responder. É você mesmo. Sua vida precisa da sua atenção. Sua mente precisa da sua disciplina. Seu corpo precisa da sua presença. E cada segundo gasto em expectativa é um segundo roubado dessas prioridades. O homem que não manda mensagem não está roubando seu tempo. Você é quem está doando, sem perceber. É como se abrisse a torneira da sua energia e deixasse escorrer, gota a gota, em direção a um vazio. Mas o tempo não volta. Cada minuto que passa sem você usá-lo é perdido para sempre. E aqui está o exercício prático. Toda vez que sentir a ansiedade da espera, faça algo produtivo imediatamente. Pode ser um treino, uma leitura, até mesmo organizar seu espaço. Não importa o que, desde que seja construtivo. Essa ação simples reprograma sua mente. Você começa a associar o silêncio não com fraqueza, mas com oportunidade. Esse é o ponto que transforma tudo. A ausência dele deixa de ser um buraco que consome e se torna um impulso que move. A cada vez que você escolhe agir, você retoma o controle. Você não apenas ganha tempo, você ganha respeito por si mesmo. Porque no fim, a verdade sobre o homem que não manda mensagem não está no relógio. Está na forma como você decide usar as horas que o silêncio oferece. Você pode desperdiçá-las em ansiedade, ou pode investi-las em crescimento, e essa escolha muda tudo. Há um detalhe que quase ninguém percebe: o silêncio dele não fala sobre ele, fala sobre você. Não é uma ausência de palavras, é um teste de coerência. A mensagem que não chega é como um espelho colocado diante de você. A questão não é o que ele deixou de dizer, mas o que você escolhe fazer com esse vazio. E é nesse ponto que muitos falham. Porque em vez de usar o silêncio como um exercício de autocontrole, transformam-no em uma corrida desesperada por validação. Criam estratégias: postar fotos para chamar atenção, responder mais devagar para tentar equilibrar o jogo, enviar mensagens indiretas. Mas tudo isso denuncia a mesma fraqueza, a incapacidade de estar em paz consigo mesmo. Epicteto dizia: não é a ação dos outros que nos fere, mas a nossa interpretação sobre ela. O silêncio não tem poder até que você dê significado a ele. Se você o interpreta como rejeição, ele se torna rejeição. Se o interpreta como traição, ele se torna dor. Mas se o interpreta como oportunidade, ele se transforma em liberdade. Agora vamos falar de algo incômodo. A maioria das pessoas usa a ausência do outro como desculpa para se abandonar. Você perde o apetite, perde
A concentração perde o sono, como se a vida só tivesse sentido quando alguém lá fora confirma sua importância. Mas essa lógica é destrutiva, porque enquanto você se perde, o mundo segue, o tempo não para, e cada dia desperdiçado em agonia é um dia arrancado da sua própria existência. E existe ainda uma armadilha mental perigosa acreditar que o silêncio dele significa que você precisa se provar mais. Você começa a correr atrás, se esforçar além do necessário, fazer coisas que não faria só para chamar atenção. Mas esse comportamento é como cavar um buraco cada vez mais fundo. Quanto mais você tenta, mais mostra que depende. E quanto mais depende, menos valor transmite. A coerência emocional é a chave aqui. Coerência significa alinhar o que você sente com o que você faz. Se você sabe que tem valor, não mendiga por atenção. Se você entende que não controla o outro, não se desgasta tentando manipulá-lo. Se você deseja paz, não alimenta guerras internas por algo que nunca esteve nas suas mãos. Marco Aurélio nos lembrava: se algo externo te faz sofrer, não é o evento em si, mas o julgamento que você tem sobre ele. E você pode mudar esse julgamento. Isso significa que você pode decidir, aqui e agora, que o silêncio não será mais um inimigo, mas um treino. Cada ausência de mensagem é um campo de prática, um convite para fortalecer sua disciplina e sua serenidade. E aqui está um detalhe poderoso: quem é coerente não precisa provar nada. O respeito nasce do equilíbrio, a admiração nasce da firmeza e a atração verdadeira nasce da autonomia. Quando você mostra que não depende de palavras externas para existir, você transmite algo raro, presença real. Agora, faça este teste simples. Olhe para o celular, nenhuma mensagem. Pergunte a si mesmo: esse silêncio está me roubando ou está me treinando? Se a resposta for que está te roubando, é porque você ainda não assumiu o controle. Mas se perceber que está te treinando, parabéns, você está aplicando estoicismo na prática. Porque no fim, a verdade sobre o homem que não manda mensagem é clara: ele não é o problema. O problema é o que você escolhe fazer com a ausência dele. Você pode se perder nela, ou pode se encontrar através dela. Você já reparou que o silêncio dele funciona como uma lupa? Ele aumenta aquilo que já existe dentro de você. Se o que existe é insegurança, o silêncio se transforma em dor insuportável. Se o que existe é confiança, o silêncio se torna apenas um detalhe. É por isso que a mesma situação destrói uns e fortalece outros. O problema não está na ausência da mensagem, mas no estado interior de quem espera por ela. Esse é um ponto que os estoicos martelaram durante séculos. A vida não nos fere pelo que acontece fora, mas pelo que carregamos dentro. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. E isso explica por que você pode passar noites em claro apenas porque uma notificação não apareceu. Não é o celular mudo que rouba seu sono, é a interpretação que sua mente dá ao silêncio. Mas aqui está a ironia: enquanto você se tortura, o outro pode estar vivendo normalmente, sem nem imaginar o peso que você colocou nesse gesto banal. Isso mostra como, muitas vezes, você se torna seu próprio carrasco. Você cria uma prisão emocional e depois se tranca dentro dela, jogando a chave fora. E existe um erro ainda mais grave: acreditar que esse silêncio significa que você precisa se moldar. Você começa a pensar: talvez eu devesse ser mais interessante. Talvez eu devesse falar de outra forma. Talvez eu devesse mostrar mais, postar mais, me esforçar mais. Mas essa é a armadilha da comparação. Cada vez que você tenta se adaptar ao silêncio, você deixa de ser você mesmo. E isso é o início da perda total de dignidade. Marco Aurélio advertia: a pior desgraça do homem é perder-se a si mesmo. Você entende a profundidade disso?
A verdadeira tragédia não é a mensagem que não chega, mas a identidade que você abandona enquanto espera. Você deixa de se reconhecer. Você deixa de viver por seus valores e começa a viver pela expectativa do outro. Agora vamos inverter essa lógica. E se, em vez de usar o silêncio para se diminuir, você usasse para se expandir? E se cada ausência fosse um lembrete para investir em si? Porque o silêncio não precisa ser um peso. Pode ser uma seta apontando para dentro, dizendo: aqui é o lugar onde você precisa trabalhar. Existe um exercício simples que pode mudar tudo sempre que sentir a ausência dele como dor. Pergunte-se: o que essa espera está tentando me ensinar? Talvez a lição seja paciência, talvez seja desapego, talvez seja a necessidade de redescobrir seu valor sem precisar de confirmações externas. Cada silêncio carrega uma mensagem, mas não a dele. A mensagem é da vida, para você. E o mais interessante é que quando você começa a se fortalecer nesse processo, algo mágico acontece. O silêncio perde o poder de te ferir. Ele continua existindo, mas deixa de ser ameaça. Você olha para o celular, vê que não há mensagens e simplesmente continua sua vida. Isso não é indiferença artificial, é serenidade genuína, é liberdade real. Esse é o ponto onde o estoicismo se torna prática viva, porque enquanto a maioria reage como refém, você age como senhor de si. Enquanto muitos tentam manipular o outro, você aprende a se governar. E essa autossuficiência cria algo raro: paz. Paz não significa que você não sinta, significa que você não se afoga no que sente, significa que você consegue observar a ausência sem deixar que ela dite seu valor, significa que você não precisa de uma mensagem para confirmar que merece existir. No fundo, a verdade sobre o homem que não manda mensagem nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você, sobre sua relação com o tempo, sobre sua relação com sua mente, sobre a sua coragem de escolher não se perder em expectativas. E aqui está a revelação dura, mas libertadora: se ele não escreve, não é o fim. Mas se você se abandona por causa disso, aí sim é o verdadeiro fim. Você já notou como o silêncio dele cria um efeito de eco? Quanto mais ele demora a responder, mais alto a sua mente começa a falar. E quase sempre, essa voz interior não é sua aliada. Ela diz: você não é importante. Ele perdeu o interesse. Você não é suficiente. Mas a pergunta é: quem colocou essas palavras dentro de você? Não foi ele, foi você. Essa é a verdade que dói aceitar. O homem que não manda mensagem não tem o poder de reduzir o seu valor. Quem faz isso é a narrativa que você mesmo cria. E essa narrativa nasce de uma raiz invisível: a necessidade de aprovação. Você busca no outro a confirmação que deveria vir de dentro. E enquanto essa raiz não for arrancada, todo silêncio vai ser tortura. Os estoicos sabiam disso. Por isso o Epicteto ensinava: se você quer progredir, aceite parecer ignorante ou tolo em algumas coisas. Traduzindo para o agora, se você quer ser livre, aceite não ter respostas. Aceite o vazio. Aceite o silêncio. Porque tentar preenchê-lo a qualquer custo é o que destrói sua paz. Mas existe aqui um paradoxo poderoso: quanto mais você busca a mensagem, menos você se respeita. E quanto menos se respeita, menos digno se torna aos olhos do outro. A ansiedade denuncia, a insegurança se revela e a incoerência afasta. No fim, o que você mais quer ser notado se torna impossível, porque a sua própria dependência te apaga. Agora pense comigo: quantas vezes você tentou forçar uma resposta, enviou outra mensagem, fez uma pergunta qualquer só para puxar assunto, mandou uma figurinha para lembrar da sua existência? Esses gestos parecem pequenos, mas dizem muito. Dizem que você está disposto a abrir mão da sua dignidade só para preencher um vazio. E essa é a moeda mais cara que alguém pode pagar.
Marco Aurélio escreveu: a dignidade consiste em estar contente com o que acontece, em viver de acordo com a natureza e a razão. Isso significa que se a mensagem não veio, o papel da razão é aceitar, o papel da natureza é seguir, o papel da dignidade é não se curvar diante da ausência. Mas a maioria faz o contrário. Em vez de usar o silêncio como treino, transformá-lo em prisão. E quanto mais você tenta quebrar essa prisão por fora, mais se aprisiona por dentro. O segredo é o oposto, não é correr atrás, é voltar-se para dentro. Aqui está uma prática poderosa. Toda vez que sentir a urgência de checar o celular, faça uma pausa e pergunte-se: o que esse silêncio está me revelando sobre mim? Talvez esteja mostrando que você ainda tem medo de ser esquecido. Talvez esteja mostrando que você se acostumou a se medir pelos olhos dos outros. Talvez esteja revelando que você nunca aprendeu a se bastar. E isso pode doer, mas também é libertador, porque o silêncio, ao contrário do que parece, não é vazio. Ele é revelação. Ele mostra a raiz do que realmente precisa ser curado. E só quando você encara essa raiz é que pode arrancá-la de vez. A partir desse ponto, algo muda. Você para de esperar que o outro preencha o que falta. Você para de mendigar atenção. Você começa a entender que sua vida não pode ser guiada por ausências. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Você o usa para se observar, para se fortalecer, para se reconstruir. E, ironicamente, é nesse momento que você se torna mais magnético. Porque nada é mais atraente do que alguém que não depende. O homem que não manda mensagem pode até continuar em silêncio, mas você já não está em guerra. Você já não precisa, você já está inteiro. No fim, a verdade é essa: o silêncio não diminui quem você é. Ele apenas revela se você ainda não percebeu o quanto já é suficiente. Você já pensou no quanto o silêncio dele te faz perder a noção do que realmente importa? De repente, tudo gira em torno do celular. O trabalho parece menos importante. As conversas com amigos perdem a graça. Até sua própria paz de espírito fica suspensa, esperando por uma notificação que não chega. É como se toda a sua vida fosse reduzida a um ponto luminoso em uma tela. Mas será que isso é vida? Esse é o ponto que os estoicos jamais aceitariam. Eles acreditavam que o maior bem que temos é a nossa mente. E entregar o controle dela a algo externo é uma forma de suicídio emocional. Marco Aurélio dizia: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Se os seus pensamentos giram em torno da ausência de uma mensagem, então você está transformando sua vida em ausência também. Existe aqui uma verdade dura: a ausência de resposta não é o que te enfraquece. O que te enfraquece é o espaço que você dá para ela dentro de você. É como se você alimentasse um hóspede invisível, que consome sua energia, rouba sua atenção e drena sua vitalidade. E quanto mais você alimenta, mais ele cresce. Mas pense comigo, o que aconteceria se, em vez de alimentar o silêncio com medo, você o alimentasse com propósito? Imagine que, cada vez que a notificação não aparece, você decide investir em algo concreto. Ler uma página de um livro, escrever uma ideia, fazer uma série de exercícios. Você começaria a associar o silêncio não com vazio, mas com construção. Isso é estoicismo aplicado na prática. E sabe o que aconteceria depois de um tempo? A ausência dele deixaria de ser uma prisão e passaria a ser um gatilho de crescimento. O que antes era dor, agora seria treino. O que antes te enfraquecia, agora te fortaleceria. Esse é o poder da mudança de mentalidade. Agora vamos encarar outro erro comum: acreditar que o silêncio significa que você precisa se esforçar mais para provar seu valor. Esse é o caminho da autodestruição.
Porque toda vez que você tenta se provar, transmite ao mundo que ainda não acredita em si mesmo. O que deveria ser natural se transforma em luta. E ninguém respeita quem luta apenas para ser visto. Sêneca escreveu: quem se apega demais ao que não controla perde a si mesmo. E é exatamente isso que acontece quando você faz do celular o centro da sua existência. Você se apega ao que não depende de você e esquece do que depende. Esquece da sua disciplina, esquece da sua presença, esquece do seu poder. Mas existe um caminho diferente, e ele começa com uma pergunta simples: se essa mensagem nunca chegar, como quero viver minha vida hoje? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você da ilusão e te coloca de volta no presente. Ela faz você perceber que sua vida não pode estar em pausa esperando por alguém. Sua vida está acontecendo agora, e o que você faz com ela é sua responsabilidade. Pense nisso cada vez que você se mantém firme diante do silêncio. Você constrói respeito por si mesmo. E esse respeito é mais valioso do que qualquer mensagem. Porque mensagens podem acabar. Relacionamentos podem acabar. Mas o respeito que você cultiva em si mesmo permanece. No fim, o homem que não manda mensagem é apenas um detalhe. Ele é como uma pedra no meio da estrada. Você pode tropeçar nela, cair e se ferir. Ou pode usá-la como degrau para subir mais alto. A escolha é sua. E os estoicos já nos mostraram qual é o caminho: não lutar contra a realidade, mas transformá-la em força. Então olhe para o celular de novo. Silêncio. Nenhuma notificação. Isso não define quem você é. Isso não diminui seu valor. Isso não rouba sua essência. Isso é apenas uma oportunidade para provar a si mesmo que você já é suficiente. Porque a verdade sobre o homem que não manda mensagem é clara: ele não tem o poder de te destruir. Mas você tem o poder de se reconstruir a cada silêncio. Existe um detalhe que poucos enxergam quando você sofre porque ele não manda mensagem. O que dói não é o silêncio dele, mas a falta de controle sobre a situação. Você se acostumou a acreditar que merece respostas imediatas, que atenção é obrigação, que presença é garantia. Mas o mundo real não funciona assim. E cada vez que a realidade não se curva à sua expectativa, você sofre. Esse é o erro que aprisiona a maioria: confundir desejo com necessidade. Você deseja a mensagem, mas em algum ponto começou a acreditar que precisa dela para ficar bem. E esse é o veneno. Porque quando o desejo vira necessidade, a ausência se transforma em desespero. Os estoicos alertavam sobre isso. Epicteto dizia: quando algo fora de seu controle o aflige, lembre-se, você não é perturbado pela coisa em si, mas pela visão que tem dela. Você entende? O problema não é a mensagem que não chegou. O problema é o valor exagerado que você deu a ela. Agora, pense em algo simples. Se alguém não responde, isso muda o que você é? Isso apaga sua inteligência, sua beleza, sua força? Claro que não. O que muda é apenas a história que você conta para si mesmo. Você pega um fato neutro, a ausência de resposta, e colore com os tons da insegurança. Você transforma um detalhe em sentença. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. O silêncio só dói porque você acredita que precisa ser lembrado para existir. Mas a realidade é outra: você já existe. Você já tem valor. Você já é suficiente com ou sem mensagem. O que falta não é a resposta dele. O que falta é você acreditar em si mesmo. Existe também um erro fatal que muitos cometem: tentar se vingar do silêncio. Você decide responder mais devagar, postar indiretas, mostrar que também sabe jogar. Mas esse tipo de atitude não é força, é fraqueza disfarçada. Porque se você precisa provar algo, é sinal de que ainda não está em paz. Sêneca dizia: a vingança mantém viva a ofensa.
Quando você reage ao silêncio com manipulação, você continua preso ao mesmo jogo. Você continua dando ao outro o poder de guiar suas ações. E isso é o oposto da liberdade que os estoicos buscavam. Agora, imagine outra postura. Ele não respondeu. Você percebe, mas em vez de se perder, você segue. Você mantém sua rotina, seus hábitos, sua disciplina. Você não se curva à ausência. Essa é a postura de quem se governa, de quem entendeu que dignidade é mais importante do que atenção. E existe um paradoxo interessante: quanto menos você depende da mensagem, mais magnético você se torna. Porque independência gera respeito. Quem é inteiro atrai naturalmente. Quem é carente, repele. Esse é um princípio invisível das relações humanas, a força silenciosa da autossuficiência. Agora, faça este exercício da próxima vez que sentir aquela urgência de olhar o celular, pergunte-se: se eu fosse Marco Aurélio, como reagiria a isso? A resposta é clara: ele não se deixaria abalar por algo fora de seu controle. Ele continuaria focado em viver de acordo com a razão e a virtude. E se você fizer o mesmo, verá como o peso desaparece. Porque, no fundo, a verdade sobre o homem que não manda mensagem não é que ele não se importa. Não é que você não seja suficiente. A verdade é que você ainda não percebeu que sua paz não pode estar nas mãos de ninguém. Sua paz é sua responsabilidade, sua liberdade é sua escolha, sua dignidade é sua tarefa diária. O silêncio dele é apenas o lembrete de que é hora de se lembrar de si. Existe uma armadilha sutil que prende muitas pessoas a acreditar que o silêncio do outro significa que você não tem valor, como se cada ausência fosse uma sentença de invisibilidade. Mas pare para refletir: desde quando a sua existência depende da lembrança de alguém? Desde quando a sua vida vale menos porque o celular não vibrou? Esse é o grande engano: medir-se pela régua dos outros. O homem que não manda mensagem não está diminuindo você. É você quem se diminui ao acreditar que precisa dele para confirmar quem é. Esse é um erro de perspectiva, e os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Marco Aurélio escreveu: a dignidade do homem está em se manter inabalável diante do que não depende dele. O que isso significa para você hoje? Significa que se a mensagem não chegou, a sua dignidade exige que você não se curve, que você não permita que a ausência do outro se torne ausência de si mesmo. Mas existe algo ainda mais profundo: o silêncio dele expõe a incoerência entre o que você diz e o que você faz. Você afirma que tem valor, mas se perde por causa de uma notificação. Você afirma que é forte, mas se destrói diante de uma ausência. Essa contradição corrói mais do que o silêncio em si. E é aqui que entra o conceito de coerência emocional. Os estoicos não falavam apenas sobre pensar corretamente, mas sobre viver em harmonia com seus princípios. Se você sabe que não controla o outro, por que se comporta como se controlasse? Se você sabe que merece respeito, por que aceita migalhas? Se você sabe que sua vida é curta, por que desperdiça dias esperando? Esse é o choque de realidade. Cada minuto que você perde olhando para uma tela é um minuto que não volta. E não é o homem que não manda mensagem que está roubando isso de você. É você mesmo. Você se torna cúmplice da sua própria perda. Agora, imagine inverter esse cenário. Imagine que, em vez de esperar, você usasse cada silêncio como lembrete para agir. O celular não vibrou? Você treina. Não chegou mensagem? Você estuda. Continua em silêncio? Você constrói algo para si. A cada ausência dele, você acrescenta presença em sua própria vida. Essa é a revolução silenciosa. E aqui está o detalhe que muda tudo quando você faz isso. O silêncio perde poder. Ele deixa de ser ameaça e passa a ser combustível. Você olha para o celular e não sente vazio.
sente oportunidade. Você entende que o silêncio do outro não é o fim, mas o início de algo novo em você. Existe também uma consequência invisível disso quando você se mantém inteiro, transmite ao mundo algo raro. As pessoas percebem quando alguém não depende. A paz verdadeira não precisa ser anunciada, ela é sentida. E essa presença, essa força silenciosa, vale mais do que qualquer mensagem. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar seus desejos. Esse é o teste diante do silêncio. Você deseja a mensagem, mas será que precisa dela? Não. O verdadeiro progresso está em quebrar a ilusão da necessidade, em aprender a desejar sem se aprisionar, em reconhecer que sua completude não está em quem lembra de você, mas em quem você escolhe ser a cada dia. E talvez essa seja a verdade mais libertadora. O homem que não manda mensagem não te rejeita. Ele apenas expõe o quanto você ainda depende. E esse é o convite escondido. O silêncio não é um castigo, é um professor. Um professor que mostra onde você ainda precisa crescer. No fim, não é sobre a ausência dele, é sobre a presença que você decide ter em sua própria vida. Você já parou para pensar no quanto um simples silêncio consegue revelar a fragilidade de uma mente não treinada? Um detalhe tão pequeno, tão banal, se transforma em tempestade. O homem que não manda mensagem vira um fantasma que ronda seus pensamentos, uma ausência que ocupa mais espaço do que qualquer presença. Mas a pergunta é: será que o problema está nele ou em você? Os estoicos diriam que a resposta é óbvia. O problema não é o outro, mas o que você faz com o que acontece. Marco Aurélio lembrava: a vida não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. A ausência de mensagem não tem poder por si mesma. Ela só ganha poder porque você a interpreta como ameaça. E aqui está o paradoxo: quanto mais você se agarra à espera, mais você perde de si. Cada vez que olha para o celular em busca da notificação que não veio, você não está apenas olhando para uma tela. Você está dizendo para si mesmo: eu não sou suficiente sem isso. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em espelho, mostrando o quanto você ainda é dependente. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe: o silêncio dele não está te rejeitando. Ele está te revelando. Ele mostra onde você ainda precisa se fortalecer. Ele expõe o quanto você precisa aprender a se bastar. Ele ensina com dureza que sua paz não pode depender de um gesto alheio. E a ironia é cruel muitas vezes. Enquanto você sofre, ele sequer pensa nisso. A ausência dele é apenas ausência. Não tem peso, não tem drama, não tem segundas intenções. O drama nasce dentro de você. O julgamento é seu. E é exatamente isso que os estoicos chamavam de escravidão mental, sofrer pelo que nunca esteve sob seu controle. Agora pense comigo: se você realmente acredita no seu valor, por que a ausência de uma mensagem teria poder de te abalar? O que muda no seu caráter? O que muda na sua essência? Nada. Mas quando você entrega tanto poder a algo tão pequeno, é como se estivesse diminuindo a própria grandeza. É como se dissesse: minha vida depende de uma tela acesa. Sêneca dizia: o homem que depende da sorte é sempre escravo. O homem que depende de si é sempre livre. E sorte, nesse caso, é esperar pela vontade do outro. É viver em pausa, esperando o que não depende de você. Mas liberdade é continuar a viver, mesmo que a mensagem nunca chegue. Existe também uma armadilha sutil: acreditar que, se ele não responde, é porque você precisa ser mais bonita, mais interessante, mais engraçada, mais qualquer coisa. Mas esse é o caminho da autodestruição. Porque toda vez que você acredita que precisa mudar para ser lembrada, você perde sua autenticidade. Você deixa de ser você.
E nada é mais triste do que se abandonar para ser notado. Agora, imagine a postura contrária. Imagine olhar para o celular, ver que não há mensagem e simplesmente seguir sua vida. Imagine usar esse silêncio como combustível para agir, para construir, para crescer. Imagine não se sentir menor por causa de uma ausência, mas maior por escolher não se curvar a ela. Essa é a verdadeira força. Essa é a liberdade que os estoicos chamavam de autossuficiência. E sabe o que acontece quando você atinge esse ponto? O silêncio deixa de ser inimigo. Ele se torna neutro. Ele se torna apenas um espaço. E nesse espaço, você pode colocar o que quiser. Você pode colocar dor, se quiser sofrer. Mas pode colocar disciplina, clareza e dignidade, se quiser crescer. Porque no fim, a verdade sobre o homem que não manda mensagem nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você, sobre a coragem de não depender, sobre a dignidade de se manter firme, sobre a sabedoria de não entregar sua paz ao silêncio alheio. O homem que não manda mensagem não te diminui, mas você pode se diminuir se não aprender a lidar com a ausência. Existe algo que quase ninguém admite: a ausência de uma mensagem. Não é apenas sobre comunicação, é sobre poder. Quando você fica preso ao silêncio dele, você entrega o controle da sua paz ao comportamento de outra pessoa. Cada vibração do celular vira esperança. Cada minuto de silêncio vira dor, e sem perceber, você se torna refém de algo que nunca esteve sob seu domínio. Esse é o jogo invisível. Quem espera demais perde poder. Quem se mantém firme ganha respeito. E não se trata de orgulho vazio, mas de uma verdade prática que os estoicos já conheciam. Epicteto dizia: ninguém é livre enquanto não aprender a dominar a si mesmo. O homem que não manda mensagem não prende você. É a sua falta de domínio que te prende. Agora, veja como isso é contraditório. Você afirma que tem valor, mas o entrega à ausência de alguém. Você diz que é forte, mas se perde por causa de um detalhe tão pequeno. Você fala em liberdade, mas vive acorrentado a notificações. Essa incoerência é o que realmente dói, porque no fundo, você sabe que merece mais do que isso, mas continua aceitando menos. E talvez aqui esteja a verdade mais dura: o silêncio dele não destrói você. O que destrói é a sua própria escolha de acreditar que esse silêncio tem o poder de definir quem você é. É você quem alimenta a ferida. É você quem abre espaço para o vazio. É você quem insiste em procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas os estoicos tinham uma resposta clara para isso: foco no que depende de você. Você não controla o celular dele, não controla os dedos dele no teclado, não controla se a mensagem vem ou não, mas controla o que faz com seu tempo, seus pensamentos, sua energia. E essa é a linha que separa quem vive como vítima e quem vive como protagonista. Imagine por um instante que você escolhe inverter o jogo. Ele não escreveu. E daí, você segue, você age, você constrói. Você não se curva à ausência. Você a usa como lembrete de que sua vida é muito maior do que uma tela. Esse é o ponto onde nasce a verdadeira liberdade, quando você não precisa mais. E existe ainda um paradoxo poderoso quando você para de esperar. Você começa a ser visto. Quando você mostra que não depende, você se torna mais atraente, mais respeitado, mais admirado. Porque nada é mais magnético do que alguém que não mendiga atenção. A ausência dele não te diminui, o desespero sim. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Você sofre 2 vezes primeiro. Pelo silêncio, depois pela história que cria em cima dele. Mas a realidade é muito mais simples. Não veio mensagem? Então aceite. Aceitar não é se conformar,
é se libertar, é parar de gastar energia com o que nunca dependeu de você. Agora, pense em como sua vida seria diferente se cada silêncio fosse tratado não como ameaça, mas como treino. Imagine olhar para o celular, ver que nada chegou e simplesmente continuar firme. Imagine usar esse tempo para evoluir, em vez de se corroer. Imagine ser senhor de si, em vez de escravo da ausência. Essa é a verdadeira revolução. Porque, no fundo, a verdade sobre o homem que não manda mensagem é clara. Ele não está te rejeitando, ele está te ensinando. Mostrando, sem dizer uma palavra, que sua maior batalha não é contra a ausência dele, mas contra a sua própria dependência. E essa batalha só pode ser vencida de um jeito, escolhendo não se perder enquanto espera. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você não sofre pelo silêncio dele. Você sofre porque se esqueceu de si. O celular em branco não deveria ser capaz de abalar sua vida. Mas se abala, é porque você colocou no outro a responsabilidade que sempre deveria ter sido sua, a de se preencher. E aqui está a revelação incômoda. Não é que ele não te valorize. É que você ainda não aprendeu a se valorizar o bastante para não depender da validação dele. Essa é a raiz invisível que mantém você preso. Você acredita que precisa da mensagem para ser suficiente, mas não precisa. Nunca precisou. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto dizia: se quer ser invencível, não lute pelo que não depende de você. Você entende o peso dessa frase? Enquanto sua felicidade depender do comportamento de outra pessoa, você será vencido. Mas no instante em que você decide viver de acordo com o que depende de si, ninguém pode te derrotar. Agora, pense em como você tem vivido. Quantos dias desperdiçou olhando para uma tela que não se acende? Quantas noites perdeu tentando interpretar o silêncio? Quantas vezes se sentiu pequeno, não porque era pequeno, mas porque acreditou em uma mentira? A mentira de que a ausência de alguém define quem você é. Mas aqui está a verdade libertadora: você não é definido por quem não responde. Você é definido pelo que faz com o silêncio. E aqui você tem duas escolhas. A primeira, se perder, se diminuir, se apagar. A segunda, se reencontrar, se fortalecer, se expandir. O silêncio pode ser prisão ou pode ser escola. A decisão é sua. Sêneca dizia: quem é senhor de si nunca é escravo. A ausência dele não é um problema se você tiver presença em si mesmo. O silêncio dele não pesa se a sua voz interior estiver clara. A falta de resposta não machuca se você já aprendeu a se responder. E existe um detalhe essencial: toda vez que você escolhe não se abalar, você constrói respeito por si mesmo. Esse respeito é invisível, mas transforma tudo. Ele muda a forma como você anda, fala, se posiciona. Ele faz com que o mundo olhe para você de outra forma, porque dignidade é magnética. Agora, faça uma pausa e reflita quem você quer ser. A pessoa que perde noites porque alguém não escreveu, ou a pessoa que continua firme, inteira, inabalável, mesmo no silêncio? Essa é a diferença entre viver como refém e viver como livre. O homem que não manda mensagem não tem o poder de te destruir. O que te destrói é esquecer quem você é enquanto espera. Mas no instante em que você lembra do seu valor, o silêncio se transforma em nada mais do que o que sempre foi: apenas ausência de som. E talvez esse seja o maior presente escondido, porque a ausência dele está te empurrando para a presença mais importante da sua vida, a sua. Existe uma cena que se repete na vida de milhares de pessoas: o celular em cima da mesa, a tela iluminando a escuridão do quarto, e você olhando para ela como se ali estivesse a resposta para a sua vida. A notificação não aparece, o silêncio continua. E dentro de você nasce a sensação de que falta algo.
Mas será que falta mesmo? Ou será que é apenas a sua mente criando necessidades que não existem? O homem que não manda mensagem não está roubando nada de você. O que te rouba é a ilusão de que você precisa dessa mensagem para ser feliz. Essa é a armadilha invisível que aprisiona tantos, porque no fundo você não está esperando por ele. Está esperando por uma confirmação, uma prova de que você importa, de que é lembrado, de que é suficiente. Mas pare e pense desde quando o valor de uma vida inteira pode ser medido por uma resposta num aplicativo. Desde quando sua dignidade depende de palavras digitadas em uma tela. Essa é a distorção que os estoicos denunciariam com firmeza. Eles sabiam que nada externo pode roubar o que é interno. Nada fora de você pode mudar a sua essência, a não ser que você permita. Epicteto dizia: você se torna invencível quando não depende do que não controla. Essa é a chave. Você não controla se ele escreve. Você não controla o tempo de resposta. Você não controla o interesse dele. Mas controla como usa o silêncio. Controla o que faz com a espera. Controla se vai se perder ou se vai se fortalecer. E aqui está um paradoxo poderoso. Cada ausência de mensagem é um teste. A pergunta não é por que ele não escreveu, mas quem eu me torno quando ele não escreve. Essa é a questão que muda tudo. Porque o silêncio não revela sobre ele. O silêncio revela sobre você. Agora, reflita com honestidade quem você tem sido diante desse silêncio. Uma pessoa ansiosa, dependente, que se diminui, ou alguém firme, que observa, aceita e segue em frente? Porque é aqui que se mede a verdadeira força. Não é na presença de mensagens, mas na ausência delas. Não é quando tudo flui, mas quando nada acontece. Marco Aurélio lembrava: a alma se torna do tamanho dos pensamentos que cultiva. E o que você tem cultivado quando o celular está quieto? Tem cultivado ansiedade ou serenidade? Tem cultivado insegurança ou autossuficiência? Porque a escolha é sua, sempre foi. Existe ainda um detalhe que poucos enxergam. Quando você para de reagir ao silêncio com desespero, você cria espaço. Espaço para si, espaço para viver, espaço para investir no que realmente importa. E nesse espaço nasce algo raro, a verdadeira paz. Essa paz não é ausência de dor, é presença de clareza. É quando você olha para o celular em silêncio e pensa: não importa. Não importa se ele lembra, não importa se responde, não importa se escreve, porque o que importa é que você está presente para si. Essa é a liberdade que ninguém pode roubar. No fim, o homem que não manda mensagem é apenas um detalhe. A questão real é: você vai continuar dando poder a esse detalhe ou vai decidir, de uma vez por todas, ser senhor de si? Chegamos ao ponto crucial. A verdade sobre o homem que não manda mensagem nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você, sobre o modo como reage ao silêncio, sobre a narrativa que constrói dentro da sua mente, sobre a escolha entre se perder em expectativas ou se encontrar na sua própria presença. Você pode passar noites em claro, inventando desculpas, criando histórias, tentando encontrar significado em um gesto que nunca dependeu de você. Pode se apegar à ausência como se fosse prova de rejeição. Mas isso só vai aumentar sua dor, porque é você quem entrega ao outro um poder que ele nunca deveria ter. Ou você pode escolher o caminho dos fortes, o caminho estoico. O caminho de quem entende que a vida não espera por mensagens, que dignidade não se mede em respostas de aplicativo, que liberdade é não se curvar ao que não controla. Sêneca dizia: a verdadeira liberdade é viver de acordo com a própria natureza, e a sua natureza não foi feita para ser escrava da expectativa. Foi feita para agir, para criar, para construir, para viver. O silêncio do outro não diminui quem você é. Ele apenas revela se você já aprendeu a se bastar.
A partir do momento em que você entende isso, o jogo muda. O celular pode ficar em silêncio, mas sua vida não precisa. Você pode escolher preencher seus dias com força, clareza e propósito. Pode usar cada ausência como lembrete para estar mais presente para si mesmo. E quando essa transformação acontece, algo mágico surge. O silêncio deixa de ser dor e se torna apenas silêncio. Nada mais. Você descobre que nunca precisou dessa mensagem para existir, porque já era inteiro desde o início. Então, olhe bem o que o silêncio dele vai revelar. Sobre você daqui para frente, vai mostrar alguém frágil, refém da espera, ou alguém firme, dono de si, maior do que qualquer ausência. Se essa reflexão falou com você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar todas as semanas lições estoicas aplicadas à vida real. E agora, quero que você comente aqui embaixo. Eu não dependo de mensagens para ser quem eu sou. Escreva isso para reforçar dentro de você a liberdade que já está ao seu alcance.